Eclesiastes 3:7, parte B. Diz assim: tempo de calar, tempo de falar. Amém? Que Deus abençoe no estudo da sua palavra. E por uma questão de tempo, por falar em tempo, eu fiz algumas anotações aqui para a gente ser bem produtivo, no sentido de concentrar o pouco tempo que nós temos diante daquilo que Deus tem para falar às nossas vidas. Quando se fala de tempo para calar e tempo para falar, eu entendi duas coisas de Deus buscando essa palavra, que Deus liberou lá no domingo e Deus confirmou meu coração para compartilhar aqui com vocês que estão na igreja e você que está nos assistindo. Primeiro se trata do tempo nosso, o nosso tempo. Depois nós vamos falar do tempo de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que nós deveríamos estar refletindo sobre algumas coisas, sobre as circunstâncias, sobre as nossas vidas, mas é um tempo que muitas pessoas têm falado, e têm falado demais, e quando a gente fala muito, pouco tempo a gente dedica para ouvir. Isso não é uma regra, mas isso é um comportamento que se torna padrão. Eu não sei se você já chegou a tentar conversar com alguém que fala, e aí você quer falar algo, ela fala. Então a pessoa, quando muito fala, ela não está muito disposta a ouvir. E um problema de quem fala muito e não está disposta a ouvir é porque não escuta. E quando você não escuta, você não está propenso aí a refletir sobre algumas coisas. Então a primeira reflexão que nós precisamos ter essa noite é sobre o silêncio, o nosso silêncio. Um tempo em que nós usamos máscaras, todo mundo aqui está usando uma máscara, já faz um bom tempo, já faz mais de um ano que nós estamos com uma direção de usar a máscara com o objetivo de nos proteger em relação ao isolamento, em relação ao contexto aí do Covid. Mas o que tudo mostra é que nós usamos máscara, mas nós não temos nos calado. Nós não temos parado de falar, nós não temos parado para ouvir. E ouvir é um exercício mecânico da audição. Você está me ouvindo? Você me ouve? Muito bem. Agora, nós temos escutado. Eu não sei se você, talvez o pessoal da igreja aqui sim, mas você que está nos assistindo, tem notado que tem um fundo musical? Nosso querido tecladista Serginho. Você está ouvindo um barulho ou você está escutando uma música? Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Porque quando nós ouvimos, nós estamos exercendo uma função mecânica do nosso ouvido. Mas quando nós escutamos, nós estamos permitindo que aquela mensagem transmitida, ela entre em nós e gere uma reflexão. Tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo. Tem muita gente que fala demais, fala e não entra num silêncio. Se eu tivesse entrado aqui hoje, o pessoal estava ensaiando e eu cumprimentei, nós conversamos, mas se eu tivesse entrado quieto, não conversasse com ninguém e ficasse quietinho, com certeza ele falou assim: alguma coisa está acontecendo com o irmão, O que será que está acontecendo? Isso é natural, eu não sei para você, mas já aconteceu comigo de muitas vezes ficar em silêncio para refletir. Então esse silêncio nosso, ele é muito positivo quando algumas coisas acontecem em nossas vidas. Então eu creio que esse é o tempo, quando nós falamos aqui, Eclesiastes 3, ele fala que há tempo para todas as coisas, tempo para nascer, tempo para morrer. Há um tempo também para se calar e um tempo para falar. Então eu entendo que sobre essa terra, sobre o mundo, é um tempo da gente viver um silêncio nosso em relação a algumas coisas, em relação às nossas vidas, em relação
às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, mas nós precisamos parar de falar. Nós precisamos de um cala-boca mesmo nosso, de a gente falar para nós mesmos: peraí, você fala demais, você está apoiando muito naquilo que você entende, naquilo que é o teu entendimento. É hora de separar um pouco. E quando você para, quando eu vou parar agora, por exemplo, eu começo a ouvir uma melodia de fundo, eu começo a ouvir o som ambiente. E eu por conta do tempo, não posso fazer um exercício mais longo em relação a isso. Mas tira um momento para você e pare de falar, pare de fazer as coisas. E você vai perceber que nesse silêncio, você vai começar a pensar em algumas coisas sobre a sua vida. Você vai começar a refletir sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, na sua casa, na sua vida. E esse tempo é tão importante porque você começa a compreender algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Então essa ação, essa atitude é sua. Quando nós falamos de tempo, né, quando eu trouxe aqui uma ampulheta, esse tempo que está passando aqui, nós não temos domínio. Você vai falar: dá para parar isso? Não dá. Deus, Ele é dono do tempo. Deus é dono do Kairos. O Cronos, daqui a pouco será 9 horas, 9 e pouquinho, vamos terminar o culto. E a vida segue. Mas não dá para mudar o tempo. Mas existe algo que dá para mudar, que depende de nós, que são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos. Por que Provérbios fala tanto da língua, do falar, do cuidado do falar? Por que ele traz que há a vida e a morte no poder da palavra? Então eu entendi, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, que era um tempo da gente fechar a nossa boca. E é tão bênção quando o silêncio se faz sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando a boca está fechada, nós não mais criticamos. Não é verdade? Porque se você está em silêncio, você não vai abrir sua boca para criticar aquilo que você desconhece, ou aquilo que você criou como um padrão seu, e você acha que o mundo tem que ser da forma que você vê. Por que nós criticamos? Porque nós temos uma forma de ver as coisas. E isso não significa que a forma que nós vemos, ela é a forma correta. Simplesmente é como nós enxergamos. E aí nós criticamos. Outro benefício do silêncio é quando nós, com a boca fechada, paramos de reclamar. No silêncio, nós paramos de reclamar, nós paramos de murmurar, nós paramos de julgar, nós paramos de gerar contenda, de falar mal, e todas essas coisas que a boca, quando ela não é controlada, ela gera nas nossas vidas. E isso gera morte, isso gera maldição. Com tanto problema que a gente vê no mundo hoje, com tantas pessoas precisando de ajuda, com tantas pessoas morrendo, tantas enfermidades, pessoas desesperadas, perdendo seus trabalhos, uma crise. Isso com pouco que aquilo que nós ouvimos, porque nós não ficamos 24 horas vendo notícia. Eu não fico, acredito que você também não. E aí, o que nós fazemos com tudo isso? Nós fazemos parte de uma geração que usa a boca para trazer maldição. E essa maldição não é só para aqueles que estão ao nosso redor, mas para nós também. Então eu entendi que esse silêncio, esse tempo de calar, é esse tempo, é hoje. É um tempo de fechar a boca e começar a ouvir a Deus. Fechar a boca e começar a refletir sobre a sua vida, sobre como está o mundo, sobre os acontecimentos, sobre o que pode vir amanhã, em relação àquilo que você tem feito hoje. Então essa primeira reflexão, ela está ligada a uma conduta diretamente nossa. Então, queridos, esse é o tempo da gente parar, usar uma máscara não só de tecido, como eu usei aqui, você tem usado, que cessa as nossas bocas, mas de realmente fechar ela para algumas coisas
que não têm sido bênção nas nossas vidas. Amém? Amém. E isso é uma parte só do que eu entendo, daquilo que Deus colocou no meu coração sobre o silêncio. Isso é uma parte nossa. Agora existe uma outra parte, que é o tema dessa mensagem, que está relacionado ao silêncio de Deus. No silêncio de Deus. Eu não sei se vocês que estão aqui, ou vocês que estão nos assistindo, têm vivido o tempo do silêncio de Deus. Alguém aqui tem vivido o tempo do silêncio de Deus? Quando recebeu uma promessa, ou quando tem buscado algo e a gente não ouve um retorno de Deus. E aí quando nós lemos em algumas passagens da Bíblia, eu vou compartilhar algumas, você não precisa abrir, mas Salmo 118:5 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu, me respondeu, dando-me ampla liberdade. Um versículo muito conhecido, Jeremias 33:3, né? Vocês sabem, né? Clame a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas, né? Então ele está falando, clame e vou responder. Salmo 34, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E eu fiquei pensando, e quando Deus não responde? Deus tem a obrigação de responder a todas as nossas petições, as nossas orações? É claro que não. Mas por que que muitas vezes na Bíblia nós ouvimos outros que pediram e Deus respondeu, que bateram a porta se abriu, que buscaram, encontraram, e às vezes nós buscamos e nós não encontramos? Ou, fazendo um outro exemplo aqui, quando nós recebemos algo de Deus, sabemos que é de Deus, e se passaram tanto tempo, e a gente ainda não vê, não ouve a resposta, ou não vê realmente as coisas aconteceram como Deus tem falado. Isso talvez tenha sido um conflito no seu coração. Eu já tive a oportunidade de saber de situações e de ver casos em que as pessoas vão à igreja buscar uma resposta de Deus. E às vezes a resposta não é da forma que elas esperam, e aí elas buscam em outro lugar, e buscam em outro lugar. E às vezes Deus não dá a resposta naquele tempo, porque como nós falamos aqui, há um tempo para todas as coisas. E o grande desafio para nós é como devemos nos comportar em relação a esse tempo. Certamente o mundo, ou a igreja principalmente, teria aí uma expectativa, vou falar dessa forma, conhecendo o nosso Deus, sabendo que é Deus que responde, que está no controle de todas as coisas, e se prostrasse, clamasse a Deus, e Deus enviasse aí uma solução para muitas coisas que têm acontecido. De uma direção para o seu negócio, mães que estão aflitas por questão dos seus filhos, mães estéreis que desejam aí ter filhos, tantas pessoas, eu não sei o que aflige o teu coração, eu não sei como está o teu coração diante daquilo que Deus tem falado, ou diante daquilo que você tem ouvido e tem esperado de Deus. Mas quando Deus cessa, quando Deus não responde, quando Deus não fala, como nós reagimos? Como nós devemos agir no silêncio de Deus? Como nós deveríamos agir nesse momento como igreja, em que o mundo passa por tudo isso? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? E eu quero compartilhar algumas coisas sobre esse tempo de silêncio. Um tempo em que Deus não deu exatamente como Ele falou para Abraão, né? Saia da terra da tua parentela. Ou quando Ele falou para Moisés, você vai lá e vai tirar o meu povo. Quando não há uma direção, quando não há uma resposta no tempo
E a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Deus tem algo para fazer, Ele vai honrar. Quando Deus Ele dá algo, quando Deus libera uma palavra, Ele não é homem para mentir. Isso está lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então a primeira coisa que nós precisamos entender: se você recebeu uma palavra de Deus, não é o desejo de alguém que te ama, não é da emoção, não é da carne, mas de Deus, que você tenha a certeza que isso veio do coração de Deus. Eu quero dizer para você: espere o tempo de Deus, porque Ele não mente, Ele não mente. Ele não mente. É como se alguém precisasse de algo aqui durante o culto e falasse assim: nossa, eu preciso de algo aqui para o culto. E eu falasse: eu tenho isso na minha casa, então eu vou lá em casa buscar e eu vou voltar. E aí a hora passa, daqui em casa são 15 minutos, e aí você olha para o relógio e fala: nossa, 15 minutos, será que o Lupete vai voltar? Será que ele vai vir? E agora o que nós vamos fazer? E se ele não voltar? E se ele não vier? Como é que nós vamos fazer? Porque nós precisamos daquilo que ele vai trazer. Isso não é esperar. Isso também não é confiar. Porque se nós sabemos em quem nós confiamos, nós sabemos quem é Deus, se nós conhecemos a Deus, não de ouvir falar, mas de experiência, de intimidade, de saber que Deus Ele honra a sua palavra, nós temos que colocar isso forte no nosso coração, de confiar, de esperar em Deus, que todas as coisas estão debaixo da vontade dEle. E esse tempo de reflexão nos leva a ir para a palavra. Por exemplo, quando nós lemos lá em Êxodo 32, quando Deus mandou Moisés ao deserto, mandou Moisés ao Egito, ele tirou o povo do Egito, conduziu o povo ao deserto, e ali ele estava lá no deserto, o povo, esperando uma direção. E a Bíblia diz lá em Êxodo 32 que Moisés subiu ao monte e foi falar com quem? Com Deus. E quando ele estava falando com Deus, o que ele estava recebendo de Deus? Direção. Isso mostra que Deus está trabalhando. Ei, presta atenção nisso. O fato de Deus não responder, o fato de Deus não trazer uma direção, não significa que Ele não está trabalhando, que Ele não é Deus, que Ele não tem poder de transformar, de fazer. O silêncio de Deus mostra que isso é a pedagogia do céu, né? Para quem é professor, né? O que a pedagogia traz? Educação. A pedagogia ela traz ensino, como o deserto, a escola do céu. Esse tempo de espera, um tempo em que Deus está trabalhando o meu caráter, de não fazer como aquele povo que não soube esperar o retorno de Moisés, e ali, como havia no coração deles, é um coração obstinado a outras coisas. O que eles fizeram? Faça-nos um bezerro de ouro. O povo de Deus não tem esperado o tempo de Deus. O povo de Deus tem se distraído com outras coisas. E se desculpa falar, mas isso é uma verdade para mim e para você. Esse é o tempo que nós temos que esperar, confiar e buscar mais do Senhor. Se você não faz isso continuamente, você tem pelo menos um culto de segunda-feira, você que pertence a essa igreja, um culto de quarta-feira, um culto de sábado, um culto de domingo. E esse tempo é um tempo de você buscar, esse é um tempo de você confiar que nesses cultos, seja quem está pregando, seja qual for a palavra, é algo que Deus tem nesse momento para mim e para você.
Não seja como aquele povo com o coração obstinado que ficou lá no deserto. Onde está esse Moisés? Onde está a direção? O que nós fazemos? Deus nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto. Não fez isso, não faz isso. Deus não age dessa forma. Deus tem propósito em tudo que Ele faz, mas não é as coisas do nosso jeito. Nós precisamos parar de ser crentes mimados, filhos mimados. Sabe aquela criança que vai no supermercado e vê lá um negócio e fala: pai, eu quero. E aí o pai que mima o filho dá conforme a vontade do filho. Deus não faz isso. Deus não faz as coisas sujeitas à nossa vontade, mas à vontade do Pai. Por isso que diz lá: tudo que pedires, sendo da minha vontade assim, fará. E a vontade dele tem a ver com coisas que estão além da nossa imaginação e do nosso entendimento. Você, por exemplo, você pode ter um filho ou uma filha de 10 anos e entender que essa filha está madura, ou esse filho maduro o suficiente para você dar um celular e saber que esse adolescente, melhor dizendo, vai ter a maturidade de lidar com o celular e não se perder. Agora tem jovem, tem adolescente com 12 anos, não tem a responsabilidade de saber lidar com a internet, com o celular, com uma rede social. E você sabendo disso, como um pai que ama, o que você vai fazer? Você vai colocar isso na mão do seu filho? Certamente não. Então Deus, Ele olha o coração da gente, Ele olha o contexto, Ele olha o tempo. Deus tem lá a sua planilha espiritual, vamos falar assim, Ele tem seu planejamento. Deus, Ele enxerga todas as coisas porque Ele é soberano. Ele sabe o tempo para as coisas acontecer da forma que Ele quer. E a igreja, ela precisa sujeitar a isso. A igreja precisa aprender a esperar, a confiar, a viver esse tempo de Deus. Então, primeira coisa, aprenda a esperar. E Deus nesse tempo vai moldar o seu caráter. Aprenda a confiar, aprenda a descansar em Deus. Amém? Aquilo que nós fazemos, queridos, com os nossos lábios, reflete muito a intenção do nosso coração. E eu fiquei muito incomodado quando eu estava sendo ministrado nessa palavra sobre esse terceiro ponto, que é buscar a oração, que é persistir em oração. O tempo em que Deus está no silêncio é um tempo da gente orar mais. E orar, queridos, não é simplesmente só aquela oração mecânica de você falar assim: Deus, Senhor que está no céu, abençoe minha casa, livra-nos do Covid. Se você está precisando de trabalho, Senhor, abre uma porta de trabalho para mim. Você tem um familiar que está passando por um problema de saúde, você vai lá: Senhor, traga a cura. Não se trata disso, não é algo mecânico. Não é você vir no culto e falar assim: irmão, você pode orar por mim, ora para o meu tio, ora para mim não sei quem. Isso é benção, isso nós vamos fazer, mas não é isso. Esse tempo de espera é um tempo da gente se envolver no mais profundo da oração, ter um relacionamento mais forte, mais íntimo com Deus. E eu comecei a buscar nas Escrituras tudo sobre oração. Eu falei: meu Deus, como nossa vida de oração tem sido uma vida vaga, uma vida conduzida pelo momento, pelo sopro. Alguém está doente, a gente pede oração para que está doente. Esse mês não vai dar para pagar as contas, pede oração para pagar as contas. E nós esquecemos tudo aquilo que Deus traz como ensino sobre a oração. Ore para aqueles que te maltratam, ore para aqueles que te perseguem, ore para as autoridades, ore para Jerusalém, ore uns pelos outros, ore pelos doentes, para aqueles que têm problema, até na Escritura. Interceda pela sua nação. E o que é a oração? Lembra que nós falamos no comecinho? Falamos muito, ouvimos pouco. Mas nós temos que falar muito, mas para Deus. Ter um tempo maior em oração, um tempo maior de intimidade, um tempo maior de busca. Não para os nossos problemas apenas, não só para as nossas vidas. Será que a igreja tem clamado? Será que a igreja tem de todo o seu coração liberado palavras que têm chegado ao coração de Deus
de uma forma que toca, que mexe com o coração do Pai. Eu estou vendo, diz o Senhor, nesses corações, nessa nação, nessa tribo, nesse povoado, nessa comunidade, uma geração que tem me buscado, uma geração que tem sede de mim, uma geração que ama, uma geração que se preocupa. Esse tempo de silêncio, esse tempo quando não vem a direção, um tempo de resposta, um tempo da gente se colocar mais próximo de Deus, de orar mais, de buscar mais a face dEle, de começar a entender algumas coisas. E eu falei, meu Deus, isso é para mim. Eu não sei se isso é para você também, mas isso foi para mim. E uma vida mecânica de oração, vem num culto, ora num culto, se não vem num culto, não ora em casa, ora de manhã, ora à tarde. Mas de orar num carro, de orar na refeição, de agradecer pelo alimento, de orar para o nosso presidente, de orar para as autoridades, de orar para os líderes dessa igreja, de orar para os pregadores. Mas tem um ministério da intercessão em você, tem eu, tem uma igreja, nessa igreja 100, 150 membros, na igreja dessa nação, 80% dessa nação se titula cristã. E como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de busca? Meu Deus. E isso que eu vou liberar aqui é o que Deus falou comigo, que nós não oramos. Nós não oramos. Nós buscamos socorro, amém? Ele diz para isso. Nós temos os nossos problemas, nós apresentamos para Ele, porque nós sabemos que socorro vem dEle. Mas essa oração de se colocar num profundo, de se colocar num íntimo, uma oração forte, como muitos na Bíblia fizeram, como Daniel fez, tendo um decreto em que ele não podia orar. E hoje, sem nenhum decreto, sem nenhuma arma encostada na nossa cabeça, sem nenhuma condenação para nós, como igreja, qual o tempo que nós temos reservado para Deus? E ao invés de buscarmos isso em oração, nós tomamos decisões que nos levam a outros caminhos. Então reflita sobre esse tempo, um tempo em que nós precisamos fortalecer a nossa fé. O silêncio de Deus fortalece a nossa fé. Se você vê cura, amém, eu encho meu coração de fé. Se você vê milagres, amém, eu encho meu coração de fé. Mas eu não estou vendo nada, nada está acontecendo, porque talvez os teus olhos estão muito na bênção, os teus olhos estão muito nas coisas que acontecem nessa terra, mas não nas coisas espirituais. E eu adoro a Deus, eu creio em Deus, eu sigo a Deus. Por quê? Porque eu vou lá e dobro o meu joelho e eu clamo a Ele e Ele me responde, porque Ele me atende Ele cumpre com todas as minhas necessidades, porque eu sou o Senhor e Ele meu servo. Então, quando nós estamos acostumados a receber as coisas, quando tudo está fácil para nós não valorizamos. Mas às vezes o tempo de silêncio é importante, da gente parar de receber algumas coisas, para a gente começar a valorizar aquilo que é importante. E o que é importante não é aquilo que Ele faz, mas o que Ele é, o que Ele representa para as nossas vidas. Eu estava vendo uma live de um adorador, de um levita, e ele estava falando sobre algo que aconteceu lá numa região do Nepal, sobre entrega. E ele ficou impactado com o comportamento, com a atitude daquela tribo que recebeu ali a palavra. Ele estava louvando e nem era a língua dele. Ele cantou uma canção numa língua, e aquele povo recebendo, e aquele povo adorando, aquele povo sendo curado. O que está acontecendo com a gente? O que tem acontecido com a igreja nesse tempo?
Onde estão os nossos olhos? O que nós temos crido de verdade? Se Deus dá, eu continuo. Se Deus responde, eu vou. Mas se Deus se oculta ou não faz aquilo que eu quero, eu paro. Porque a igreja deveria estar cheia. A igreja ela deveria estar transbordando. Deve ter fila. Ah, não cabe. Fica na rua, na calçada. Eu não vou aqui. Aumenta o som aí que eu vou ficar lá na calçada. Lá. Fico no meu carro. Mas eu quero ouvir a Deus. Não vou embora daqui. Não, você não pode ficar aqui, tem isolamento. Não pode, é lei. Então eu vou ficar lá na calçada, 2 metros de qualquer pessoa, mas eu vou ficar orando ali. Eu estou nem aí que os outros vão falar. Não é verdade? Isso é atitude. Deus não respondeu, faz 10 anos que eu espero algo que Deus me deu como promessa. Aí você vai desistir. Por quê? Por quê? Porque o teu coração estava na promessa? Estava naquilo que Deus pode e tem poder para fazer? Claro que não. Claro que não. Eu quero pedir para o louvor já subir. O que fazer nesse tempo de silêncio? Esperar, confiar, orar, não de uma forma mecânica, trabalhar a fé, crer, mesmo que não haja sinais, mesmo que não haja evidência alguma, mas eu creio do meu Deus, que Ele é poderoso. E o último, adorar a Deus. Adorar. Adorar tem um significado tão profundo. Adorar tem um significado que vai muito além do que muita gente acha que é só um momento de canção, de celebração. Mas adorar é sujeitar, é se render, é se humilhar, é deixar que Ele faça na vontade dEle, no tempo dEle. Não, Senhor, Tu sabes que eu preciso, Tu sabes quais são as minhas aflições, Tu sabes, porque Tu és Deus. Nada está oculto aos Teus olhos, Senhor. E eu sei que no tempo do Senhor eu vou viver aquilo que é da Tua vontade. Mas hoje, Senhor, eu vou Te adorar. E esse meu adorar, Senhor Deus, é oferecer a minha vida como um sacrifício vivo. É quando alguém liga para você e fala o seguinte: o que você vai fazer agora? Eu tenho uma proposta importante para você. E essa proposta é algo que vai de encontro à tua necessidade. E aí você olha para o relógio e você fala assim: nossa, mas eu já tenho um culto. Hoje tem o Senhor. E você fala assim: compromisso. Porta, se for de Deus, ela vai estar aí amanhã. Mas hoje eu decido buscar o Senhor. Hoje eu decido ouvir a Tua palavra. Hoje eu decido renunciar os prazeres, os momentos desse plano, para que eu possa ouvir, para que eu possa sentir, para que eu possa estar mais próximo do Senhor, meu Pai. Deixa eu perguntar para vocês: alguém aqui tem uma promessa de Deus não cumprida ainda? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Olha só. Pode manter a mão levantada.
O fato de não ter a resposta ainda. Deus falou que é amanhã, Deus falou que é hoje, Deus não falou. Mas eles estão aqui, cantando, ministrando, chorando, buscando. Talvez no quarto, na madrugada, no joelho, no chão, nas lágrimas escorrendo. Senhor, Tu sabes como anda o meu coração. Tu sabes como eu preciso desse milagre. Mas eu não vou deixar de fazer a Tua vontade. Porque acima de tudo na minha vida, o meu prazer maior é sujeitar a Tua vontade. Eu quero finalizar falando de dois momentos, dois grandes momentos do silêncio de Deus. Do silêncio, quando o povo, lá em Êxodo 3:7, se eu não me engano, quando Deus disse a Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo que tem sofrido lá no Egito. E Deus manda Moisés, Deus dá uma ordem: você vai lá, aquela nação poderosa, você vai lá e você vai tirar o meu povo de lá, porque eu tenho algo melhor para eles. 400 anos de silêncio. E essa obra se repete nessa página em branco que eu disse para vocês. Uma obra tão linda que nós não podemos esquecer. O maior milagre da história da Bíblia, do mundo, aconteceu num tempo de silêncio. Um tempo em que Deus preparou o melhor para nós. O melhor. Num tempo que terminou em Malaquias e se estabeleceu lá em João Batista, quando ele anuncia a chegada do Senhor, de Jesus. E eu quero ler aqui e depois nós vamos louvar o Senhor. Lucas 4, 18, 21. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A Bíblia, queridos, o Antigo Testamento completo, tudo direciona a um só Senhor, a um só caminho, a única pessoa, a único Deus que traz a cura, a libertação, a restauração. A maior obra de Deus para mim e para a sua vida, para a igreja, para esse tempo, que está presente nesse tempo, através do Espírito Santo. Deus tem algo para entregar no tempo dele, mas algo mais precioso que qualquer promessa para a tua vida, por qualquer necessidade para a tua vida, Ele já entregou e nós recebemos. E se essa madrugada a trombeta do céu tocar, com alegria, nós vamos para o céu, nós vamos para a glória, graças a esse poderoso milagre do silêncio de Deus, do plano de Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. O silêncio. No nosso silêncio, nós ouvimos a tua voz, Santo, Santo. Direciona a tua igreja, Santo Deus. Dá direção ao teu povo. Aqueles que saíram do caminho, aqueles que desviaram da rota, Santo, poderoso Deus.
aqueles que se distraíram com as circunstâncias, com todo esse momento, Pai. Endireita os caminhos, Senhor Deus. Mostra a Tua luz nesse túnel da escuridão, para que não mais o Teu povo se perca, mas que espere, que confie, que busque de todo o seu coração e que possam viver o tempo do Senhor na fé e na sujeição, adorando em espírito e em verdade. E é isso que nós entregamos essa noite em Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Teu coração já fraco e cansado de duras emoções, tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu, não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que no silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir, no silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando, Ele está te guiando, não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir, no silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar, pro teu milagre chegar, pro teu milagre chegar. Aleluia. Aleluia. Quando você recebeu o teu milagre, você já tem recebido muitos milagres, tem sido muito abençoado. Talvez existe algo aí que você tem esperado há um bom tempo e você sabe que Deus preparou. Quando você receber, você vai lembrar desse momento.
Não retenha isso na sua vida. Volta isso para Deus. Tem muitos recebendo milagres. Tem muitos recebendo curas. Tem muitos recebendo promessa. E tem saído da presença de Deus. Quando chegar esse dia, e vai chegar, e se Deus falou, amém, Ele vai cumprir. Glorifica Ele, exalte a Ele, testemunhe, fale para o mundo o que Deus tem feito na sua vida. Abra a tua boca. Eu não sou missionário, eu não sou um pregador, não importa, você não precisa de título. A tua experiência, o teu andar com Deus é suficiente. Então abra o teu coração, abra a tua boca e fala assim: esse aqui é o que Deus fez para a minha vida. Eu quero declarar isso, quero reconhecer os feitos do Senhor para a minha vida. E você vai estar honrando ao Deus Altíssimo. Amém? Amém. Vamos para casa então? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja conosco hoje e todo sempre, em nome de Jesus.